Deu uma saudade de fazer esses desafios literários e eu tô aqui nesse vídeo então para tentar ler a trilogia Comando Sul inteira em 3 dias. Oi, eu sou o Lucas, esse é o Luago nos Livros e é só você continuar assistindo para saber se eu atingi meu objetivo ou não. Essa trilogia se abre com esse livro aqui, Aniquilação, do Jeff Vandermeer. E essa é uma trilogia de ficção científica, mais especificamente de terror cósmico, que me chamou bastante atenção depois de eu ver o filme da Netflix. Não sei se é uma boa adaptação, mas eu gostei do filme e fiquei intrigado com aquela história. E bem, temos então a trilogia publicada aqui no Brasil, e são livros assim bem fininhos, e eu resolvi então arrancar o band-aid e ler essa trilogia inteira em 3 dias apenas, um livro em cada dia. Será que eu vou conseguir? A gente já tinha o primeiro volume físico aqui na estante, então foi fácil, mas os outros dois estão aqui no Kindle mesmo, porque estão impossíveis de serem encontrados. No vídeo anterior de desafio de 3 livros em 3 dias que eu fiz, eu li a trilogia Executores do Brandon Sanderson em 3 dias. E também eu só tinha o primeiro livro físico e os 2 últimos em e-book. Será que isso é um padrão? Será que vamos manter esse desafio assim por toda a eternidade? Não sei. O que eu sei é que eu tô muito animado de ler Aniquilação, e se você não faz ideia do que esse livro se trata, aguarde aí alguns segundinhos que eu já vou ler esse primeiro livro e eu te conto. Só para alguns contextos, não vou começar o desafio hoje porque já estou gravando quase 4 horas da tarde. Vou começar amanhã. Então me deseja sorte aí nos comentários, dê o like nesse vídeo também e vem comigo que a gente vai desencalhar essa trilogia. Primeiro dia de leitura concluído e Aniquilação terminado. Tô bem feliz de ter escolhido essa trilogia para esse desafio, porque eu li esse primeiro livro aqui em umas 4 horas desse dia. Então eu consegui fazer outras coisas no meu dia além de só ler. Fui intercalando leitura, afazeres, leitura, tarefinhas. E o dia fluiu normalmente. No outro desafio, com Coração de Aço, eu realmente passava o dia todo lendo. E ainda sentia que talvez não desse tempo. Se eu deslizasse, eu não ia conseguir. Aqui deu e ainda sobrou tempo. Então, isso é muito bom. Aniquilação com certeza é um livro que você consegue ler em um dia tranquilamente. Mas agora a pergunta é, será que você quer ler Aniquilação? Pois bem, então presta atenção que eu vou te explicar. Por eu já ter assistido a adaptação da Netflix, eu fui para essa leitura com a expectativa de encontrar uma história mais familiar. E de fato foi uma boa adaptação. Praticamente é a mesma história, a mesma premissa se manteve nas 2 obras. Com a diferença de que no filme nós temos situações mais desenvolvidas. Aqui no livro de Aniquilação a história é mais objetiva, vai ser centrada em pequenas situações-chave para o desenrolar da narrativa que o Jeff quis contar. Para o filme, eles quiseram dar uma modificada na história, acrescentaram outras situações e cenas e coisas para a protagonista passar ao longo da história para dar tempo de moldar em um filme. Aqui no livro as coisas podem ser diferentes e que bom que elas foram diferentes, porque eu amei as 2 obras. Então é um livro que ele já começa começado, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser rápido, ele não vai gastar muito tempo introduzindo nada para você. Você já vai mergulhar nessa situação que é a seguinte: a protagonista e narradora dessa história é uma bióloga, e ela está junto com outras mulheres nessa expedição para a Área X. Você não vai saber inicialmente o que é a Área X, só que é uma área peculiar do planeta Terra em que coisas estranhas estão acontecendo. E a principal situação estranha que tem ali na Área X é que a natureza, os biomas mudam com uma facilidade tremenda, e isso não acontece aqui no mundo real. Então tem tipo uma floresta tropical, um deserto, num pântano, tudo muito junto. Não é assim que acontece. Então esse Comando Sul é uma entidade que vai mandar expedições para investigar essa área X, para a gente entender o que tem de diferente aqui, como isso surgiu, o que está acontecendo. Então essa bióloga, que é a protagonista, ela está na 12ª expedição. E a primeira coisa que eles fazem ao mandar pessoas para essas expedições é abandonar o nome delas. Então os personagens aqui não têm nomes, eles são chamados a partir de sua classificação. E essa classificação se dá a partir da profissão que eles seguem. E elas já estão ali na Área X, iniciando essa expedição, e o que você vai acompanhar
acompanhar nesse livro é essa aventura, essa investigação pelo desconhecido e o que ela vai encontrar por ali. Coisas misteriosas vão acontecer, coisas que beiram a insanidade e a irrealidade, e essa bióloga vai se ver nessa posição de detetive investigadora para tentar entender o que está acontecendo. Você vai acompanhar a bióloga narrando o que já aconteceu, é o relato dela. E ao longo do livro ela vai intercalar presente com passado para você entender um pouco o contexto que levou ela a estar ali. E basicamente, só para você não ficar perdido e se sentir mais motivado a ler essa história, o marido dela estava na 11ª expedição. Ele era médico, ele foi para essa expedição e ele voltou para casa em condições misteriosas. E no geral, as pessoas que voltam da área X não resistem por muito tempo e elas também estão bem estranhas. Elas não se parecem com elas mesmas. Isso motiva a bióloga, protagonista, a se voluntariar para ir nessa 12ª expedição. E eu gostei demais desse livro da mesma forma que eu gostei do filme por causa de um sentimento de estranheza muito bom. Ambas as obras conseguem te colocar uma pulguinha atrás da orelha falando o que é isso? Que desgraça é essa que está acontecendo? E não de uma forma de te afastar da história. Muito pelo contrário, te cativa. É um estranho, é um nonsense tão enigmático, tão chamativo, que isso te convida para a história, para você querer saber o desenrolar. Óbvio, somos pessoas diferentes. Vai ter muita gente que vai achar esse livro uma perda de tempo, vai achar essa história sem pé nem cabeça. E de fato é uma história para além do que está no texto. Se você for ler Aniquilação esperando uma história literal, você não vai encontrar. A protagonista, ela descreve coisas aqui que não são exatamente aquilo que ela está vendo. Ela não sabe o que ela está vendo. Então ela tenta descrevê-las da melhor forma. Nem sempre é a forma correta. E de novo, é aquela situação. Você tem que ser cativado pelo estranho. Se o enigmático não te cativa, Aniquilação não é uma história para você. Mas é para mim. E eu estou felicíssimo de ter gostado dessa leitura. Acho que porque eu também li em um dia, assim, diretão, eu pude pegar isso aqui como um caso. Imaginei assim, meu Deus, uma pessoa viveu uma aventura, tô lendo aqui a aventura dela, comecei e acabei no mesmo momento. Se eu tivesse feito essa leitura parando para digerir o que está acontecendo, talvez eu me sentisse desmotivado a continuar. Então vai aí uma dica para você. Quer encarar a Aniquilação? Vai de uma vez só, não para. Porque, de novo, não é uma história sobre respostas. É uma história sobre encarar a estranheza. Você não vai ter nenhuma resposta nesse primeiro livro. Eu acredito que nem nos próximos a gente vai ter. Se tiver, vai ser ótimo, mas eu não estou com essa expectativa. Eu estou com a expectativa realmente de encontrar mais estranheza, mais questionamento. Não é todo mundo que vai se sentir inclinado para esse tipo de história, mas eu me sinto. A protagonista aqui, por ser bióloga e ter um temperamento bem peculiar, me lembrou muito uma apoiadora daqui do canal que chama Taline. Dona Taline, se não leu esse livro, eu acho que vai ser o tipo de livro dela. Porque tem muitas analogias a situações da natureza, afinal, ela é uma bióloga e ela tá ali para estudar a natureza daquela área X, e a própria personalidade dessa personagem me lembrou um pouco da Taline. Então, eu imaginei a Taline nessa posição. E agora, amanhã, eu vou ler A Autoridade, o segundo livro. Eu não sei se vou encontrar uma continuação direta, porque o final de Aniquilação não é muito esperançoso. É um final em aberto e é um final bem impactante, eu gostei bastante dele. Tá mais ou menos em sintonia com o filme. O filme deu uma concluída, deixou o final em aberto também, mas tentou dar uma concluída à sua maneira para funcionar lá pro filme. O final do livro é bem diferente. Então eu não sei se a Autoridade vai começar em um outro momento, se vamos acompanhar um outro personagem. Eu realmente não sei e tô muito curioso. Então amanhã eu vou dar continuidade à leitura e você só continuar aqui assistindo junto comigo. Segundo dia concluído e leitura de Autoridade feita. Pode marcar um chequinho aí que eu terminei o segundo livro e hoje foi bem mais complicado do que ontem. E eu gostaria de dizer que o livro ajudou e foi uma boa leitura apesar de tudo, mas não foi não. Só para você ter uma noção, eu dei 4 estrelas para Aniquilação e eu acabei de dar 1 estrela para Autoridade. E eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, caso você já tenha lido essa trilogia e esses livros. Deixa aí nos comentários o que você pensa, se você gosta, se você desgosta, porque vamos lá.
Eu achei esse livro bem ruim. A leitura dele foi complicada porque ele tem simplesmente 200 páginas a mais do que a Aniquilação. Ele é praticamente o dobro do que aquele livro. E é um livro que não sustenta essa quantidade de páginas. Não dá pra você falar que a história de Autoridade é uma boa história. É chata. Pura e simplesmente chata. Eu fiquei muito surpreso no início desse livro aqui da gente retomar a história da bióloga. O que vai acontecer no início aqui de Autoridade é que as personagens do livro anterior que foram para essa 12ª expedição voltaram a reaparecer no mundo real. Cada uma apareceu num lugar diferente, menos a psicóloga, que era também a comandante da expedição. Então elas voltaram e agora o Comando Sul quer interrogar essas pessoas para descobrir mais informações sobre o que elas viveram dentro da Área X. E a bióloga é a peça central dessa investigação, porque ela é a que teve maior contato ali com o que quer que esteja acontecendo dentro da Área X. Então, ela é a pessoa mais interessante e ela precisa ser interrogada e o Comando Sul precisa tirar informações dela. Só que o Comando Sul é muito abstrato, é muito genérico. Precisamos de um personagem. E é aí que entra o Controle. Sim, o nome dele é Controle. O nome verdadeiro dele é John Rodrigues, mas por algum motivo ele gosta de ser chamado de Controle e a gente vê aí que a pessoa já não bate bem da cabeça. Mas enfim, cada um com seu gosto, com a sua opinião. Ok, o nome dele é Controle. Ele trabalha no Comando Sul e ele vai ficar responsável por interrogar a bióloga. Então, se em Aniquilação nós tínhamos um livro muito misterioso, introduzindo questionamentos e mistérios, em Autoridade o Jeff meio que fala assim: leitor, vamos agora colocar o pé no chão? Vamos obter respostas sobre tudo que a gente viu no livro anterior? E aí você pode estar pensando, nossa, mas isso é ótimo, né? Respostas é tudo que o leitor quer depois de um livro super misterioso. Não era o que eu queria, não. Não é porque o Jeff faz isso da pior maneira possível, que é enrolando. Vão ter sim momentos de interrogatório com a bióloga, o Controle vai estar interrogando a bióloga, só que o Jeff, em 200 páginas, lembrando que esse livro tem 200 páginas a mais que a Aniquilação, ele vai querer fazer o seguinte: eu vou fazer você, leitor, gostar do Controle. No livro anterior a gente não teve nenhum personagem principal, né? A protagonista... não sei, ela não tinha muitas camadas, então agora eu quero te introduzir um personagem. E o Controle simplesmente não é um personagem cativante, ele não tem nenhuma característica que você possa falar, eu gosto dele por causa disso. Ele não é inteligente, ele não é carismático, ele não é engraçado, ele não é atrapalhado, ele não é nada, simplesmente não é nada, ele é uma poia. E aí eu quero entender por que o Jeff assumiu essa postura tão diferente do livro anterior, porque não tem problema nenhum você escrever uma ficção científica sem personagens bem desenvolvidos, isso não seria novidade dentro do gênero. Vou citar 2 livros aqui de cabeça para você, a minha trilogia de ficção científica preferida, que começa com O Problema dos Três Corpos, A Floresta Sombria e O Fim da Morte. Cada um desses 3 livros tem personagens diferentes, protagonistas diferentes, porque o principal dessa história não são os protagonistas, e sim os papéis que eles desempenham para essa história. A história que os levou até aquele ponto da narrativa não interessa, você não precisa gostar deles, você só tem que acompanhar o que eles fazem para mover a história. Outra coleção que faz exatamente isso é Fundação. O Asimov escreve vários contos dentro de uma história maior, porque ele não quer que você goste de cada um dos personagens. E olha só como ele vai introduzir personagens fofinhos para você fazer fanart para colocar no Pinterest. Não é esse o objetivo. Cada personagem ali em Fundação tem um papel muito preciso dentro daquela sociedade e dentro daquela narrativa. E você só tá acompanhando aquele fragmento da vida dele porque ele faz parte da narrativa. Ponto. Que foi o que o Jeff fez com Aniquilação. A gente só acompanha a bióloga porque ela tá vivendo aquela expedição e ela vai fazer descobertas. Quem é ela? Qual a história dela? Isso não é determinante. E o pouco que ela revela é o suficiente para caber dentro daquela narrativa. Por isso que a Aniquilação é objetivo e ele acerta por causa dessa objetividade. Agora aqui em Autoridade, o Jeff vai fazer eu acompanhar o dia a dia de um Controle. Porque Controle nasceu assim, porque os pais dele não gostavam dele, porque a relação com a avó era essa, olha só o que ele toma no café da manhã, olha só como ele vive com o gato todo solitário. Não me interessa. Eu não quero saber disso. E aí a Autoridade vira um poço de enrolação para me introduzir um personagem que não é carismático, ele não te cativa em nada. E o papel importante nessa história é que ele é o escolhido.
Ah, olha só, ele é o escolhido. E esse papel de escolhido até faz sentido aqui dentro da história, tem uma explicaçãozinha. Ok, mas tipo, não me interessa, sabe? Ele podia muito bem continuar nesse esquema de, ok, é esse personagem, tudo bem, mas ele tá sendo objetivamente colocado aqui para servir esse papel da narrativa. Você não precisa conhecer ele, você não precisa gostar dele, não precisa saber da autobiografia dele. Não te interessa. Era isso que eu queria e não foi isso que eu encontrei. Eu passei o dia inteiro lendo uma história que não leva a lugar nenhum. Todas as informações relevantes que ele descobre nesse livro aqui eu já sabia, porque o filme coloca no Aniquilação. Olha só, a aceitação é tão necessária que as informações que ficam subentendidas ou são descobertas aqui nesse livro, a adaptação cinematográfica coloca no primeiro filme, porque fica muito mais claro pra gente entender aquilo naquele momento. Então eu li um livro sabendo de tudo o que ia acontecer. E é um livro difícil, tá? A Aniquilação tem 5 capítulos apenas, 5 capítulos bem grandes que são rapidíssimos de ler. Aqui a gente tem infinitos capítulos que demoram uma eternidade. Eu juro pra você, eu sentia vontade de chorar quando eu via que não estava acabando. Eu lia e ainda faltava muito. No final do livro, ali a partir de 80%, o Jeff tenta dar uma guinada nessa história, dá uma levantada, mas é tudo muito chato. Ele faz o personagem ter uma jornada nos últimos 20% do livro e descreve um monte de coisa, um monte de passo a passo de onde o personagem tá indo, que é chato, extremamente desnecessário, e termina esse livro com um cliffhanger. Juro pra você, se eu não tivesse gravando esse vídeo, eu teria abandonado a trilogia aqui. Eu não leria a Aceitação. Mas como eu já me comprometi a fazer essa leitura amanhã, eu vou terminar e ver se vale a pena ler essa trilogia, porque agora eu tô com medo de você. Se você ainda tá aqui, você tá dando sorte, mas eu sei que tem gente que abandona o vídeo no início. E aí vai sair pensando que eu tô amando essa trilogia, quando não tô. Aqui, ó, Aceitação, que é um livro tão grande quanto o Autoridade. Tem menos 20 páginas, se eu não me engano. Eu espero que ele consiga reunir tudo isso que ele criou e construa uma narrativa boa. Porque se a Autoridade tivesse menos 200 páginas, fosse do mesmo tamanho de Aniquilação, talvez fosse uma história boa. É pior porque ele quis me enrolar. E aí ficou taxando essa coisa de você é um leitor bobo. Ah, você é bobinho. Ah, tô te enganando, tô te enrolando. Eu não sou bobo, Jeff. Não sou bobo. Bobo é o personagem que você colocou aqui, trazendo questionamentos bobíssimos de meu Deus, como será se fosse isso e isso? Não é. Simplesmente não é. Eu tô realmente chocado e impactado que uma história diferente, fora da caixinha que foi a Aniquilação, possa ter gerado uma continuidade tão brega e clichê. A Aceitação é o livro mais senso comum de ficção científica que eu li nos últimos tempos. É assim, o clichê do clichê do clichê. Sendo que a Aniquilação não é assim, não era essa a proposta. Criar uma história linear, uma história bonitinha, com personagem. Jeff, não me decepcione amanhã, por favor, é tudo que eu te peço, tá? Terceiro dia de leitura concluído, a Aceitação está lido e eu oficialmente completei esse desafio. Li a trilogia Comando Sul em 3 dias. A pergunta que fica é, será que valeu a pena? E bem, a resposta é sim, valeu a pena. Tava bem irritado aí no vídeo anterior desse vlog e realmente o livro 2 é um erro. Mas a Aceitação trouxe de volta uma chama que tá presente em Aniquilação e deu uma conclusão que pra mim foi satisfatória para essa trilogia. E vamos entrar agora em um pouquinho mais de detalhes sobre o que funcionou e o que não funcionou pra mim nesses 3 livros. Não ficou muito claro, mas o que mais me perturbou na leitura de Autoridade, que é o livro anterior, foi o autor ter mudado o foco da narrativa. Eu não cheguei a comentar, mas pareceu que tudo que o protagonista faz ao longo da narrativa é buscar respostas. E ele vai fazer isso, só que o ponto principal é que o Jeff vai falar, então, sabe Comando Sul? O que tá acontecendo é que tem facções ali. Tem grupos de pessoas variados dentro da Comando Sul, comandados por pessoas que a gente nem sabe quem são, mas cada um desses grupos quer fazer uma coisa com a área X. Olha só, essa treta que tá acontecendo aqui na organização, uma hora dessa? E aí é que eu devolvo a pergunta, uma hora dessa, Jeff? Pra que você quer que a narrativa, que já é complexa e complicada, divida espaço com uma picuinha interna da organização? Essa mudança de foco na narrativa é o que mais me irritou em Autoridade, porque a gente não tava lendo o segundo volume de uma trilogia pra descobrir que tinha briga. E o livro inteiro virar isso. Oh meu Deus, quem é que tá liderando essa briga? O que será que eles querem? Eu, controle, preciso tomar o controle da situação e escolher um lado. Nós, leitores, queremos respostas, ou mais questionamentos, mas que
a narrativa avance do primeiro livro. E o que aconteceu nesse segundo é que ele interrompeu e falou, olha só, então, eu não te contei tudo e agora eu vou te contar. Só que você não tá ali pra isso. O momento de introduzir situações era no primeiro livro. Chegou no segundo agora, vamos desenvolver, vamos correr com a história. E o que ele fez foi interromper e falar, então, tem uma briga acontecendo aqui, quer saber mais sobre isso? E não, a resposta era não, eu não queria saber mais. E no entanto, teve um livro inteiro disso. O que chama atenção na história de Aniquilação é a ousadia de colocar coisas sem sentido e tentando dar um sentido para essas coisas. Aqui ele retoma as rédeas da narrativa e fala, vou ser ousado novamente. Nós temos o ponto de vista do controle, nós temos o ponto de vista da bióloga, temos o ponto de vista da diretora, que era a psicóloga do primeiro livro, temos o ponto de vista do faroleiro, que é muito difícil falar essa palavra, faroleiro, que é muito importante para essa história e foi o pontapé inicial para a área X, então nós temos esse ponto de vista. E ao longo do livro nós vamos transitando entre esses pontos de vista em tempos diferentes para juntar na nossa cabeça o que de fato aconteceu. E eu falo que ele ficou ousado aqui porque ele brinca com os tempos narrativos e as pessoas do narrador. Temos pontos de vista aqui na terceira pessoa e contado no passado, e pontos de vista na segunda pessoa contado no presente. E o mais ousado é, a história no presente é contada no passado, e a história do passado é contada no tempo presente. Então só dele fazer essa brincadeirinha dos tempos da narrativa e a forma como essa história é narrada, já cativou meu coração e falou, Jeff, aí, mostrou pelo que veio. O início desse livro é realmente muito confuso, muito difícil de ser lido, você tem que se acostumar com todos esses tempos, com todas essas linhas, essas vozes, são muitas vozes, mas chegando ali na metade ele vai colocar um bloco de capítulos só da bióloga, e a gente vai finalmente entender o que aconteceu com ela no final do primeiro livro. É como se fosse uma continuação direta de Aniquilação. E esse bloco foi a parte decisiva da história, ali o livro cresceu absurdamente pra mim, e a partir daí os acontecimentos são frenéticos e nonsense o bastante pra me manter interessado a terminar essa história, e o final pra mim valeu a pena. Dei uma olhadinha no Scooby, vi que tinha muitos leitores irritados com a falta de respostas, mas eu acho que eu comentei aí nos vídeos anteriores que eu não estava lendo essa trilogia para ter respostas, eu queria era me sentir desconfortável realmente, lendo um monte de coisa que aparentemente não tem sentido e ver se o autor consegue trabalhar esses elementos de uma forma que crie uma narrativa interessante. Ele não vai te dar todas as respostas que provavelmente você se perguntou ao longo da trilogia aqui no final, mas ele vai fornecer resposta suficiente para você entender minimamente o que está acontecendo. Tem finais em aberto aqui, e finais, múltiplos finais, porque cada personagem vai ter um final diferente, mas esses finais foram satisfatórios para mim. Eu gostei demais de como a trilogia se encerrou, tá? Sério, gostei mesmo e tô recomendando aqui pra você. Pensei seriamente em não recomendar essa trilogia, e é meio difícil fazer essa recomendação porque os livros estão bem difíceis de serem encontrados aqui no Brasil, mas em e-book, em livro digital você ainda consegue, então eu vou deixar os links aqui na descrição. E eu pensei seriamente em não recomendar essa trilogia depois do livro desastroso que foi o Autoridade, mas terminando eu acho que valeu a pena, desde que você mantenha as suas expectativas alinhadas ao que o Jeff tá te contando aqui. Se você é o leitor extremamente lógico que não gosta de ser confrontado e de ler sobre coisas que não estão fazendo sentido, não vai ser o livro para você. Agora vamos lá, como eu melhoraria essa trilogia? Eu não achei a trilogia perfeita, tem coisas que eu mudaria sim, e a principal não seria uma trilogia. A gente sabe que a decisão criativa para que essa história seja uma trilogia se chama dinheiro, dólares. Então nesse caso, parabéns Jeff, você conseguiu o que você queria, ou seu editor, enfim, mas você também escreveu o livro, então você queria. Para mim, essa história não funciona como trilogia. Se você quiser estender essa história ao máximo, uma duologia estava excelente. Alguns capítulos que são realmente determinantes para a história de Autoridade eu traria para o final de Aniquilação como um epílogo grandão, talvez uma parte 2, a parte 1 ser a parte da bióloga e a parte 2 ser o depois, para dar uma introduçãozinha em questionamentos e pontos que serão mais explorados aqui em Aceitação. E depois teria Aceitação mais ou menos desse jeito aqui e cortaria algumas coisas que não fariam sentido, porque a Autoridade não teve. E sim, eu tô falando dessa briguinha interna no Comando Sul porque faz zero efeito nessa narrativa. Tem algumas implicaçõezinhas assim, mas diante do final, zero, tá?
indeterminante. Então eu tiraria isso tudo, faria uma duologia, aniquilação e aceitação e tava ótimo. Mas, para ser muito sincero, essa história caberia num livro único. Tanto cabe no livro único que é isso que acontece na adaptação da Netflix. Todas as informações relevantes que tem em autoridade e aceitação para o entendimento de quem está acompanhando essa história sobre o que está acontecendo está no filme de Aniquilação. Então, mais uma vez eu li um livro em que as grandes revelações não foram tão reveladoras assim, porque eu já tinha visto o filme. Só que a diferença é que aqui em Aceitação tem mais personagens, tem mais linhas narrativas e mais situações minimamente envolventes e satisfatórias para poder falar, beleza, é uma história completamente nova. Em Autoridade isso não acontece, aquele livro é só para fazer algumas revelações para te preparar para o próximo, e essas revelações já estão no filme, então aquilo se tornou chato, o livro se tornou chato. Então sim, dava pro Jeff Vandermeer ter concentrado a ideia dele inteira em um único livro só e ter apresentado uma obra-prima de ficção científica. Ele já ganhou o Nebula Awards de 2014 por causa de Aniquilação, e foi um livro de menos de 200 páginas. Se ele tivesse feito um livro de 300 páginas ou 400, que reunisse realmente todas as ideias dele, juntasse Aniquilação, Autoridade e Aceitação numa coisa só, que fosse de fato muito interessante, o céu era o limite para ele. Então assim, se você já viu o filme, talvez as revelações de Aceitação fiquem um pouco apagadinhas, porque você já sabia, você já estava esperando isso. Só que a Aceitação não se escora nessas revelações, tem coisinhas a mais que são interessantes. Então se você, depois desse vídeo inteiro, ainda tá com um pouco de dúvida de será que vale a pena eu ler ou não, assiste ao filme da Netflix, vê se é algo que te chama atenção, e se você realmente se apaixonar por essa história e querer mais essa sensação de desconforto, aí sim você lê a trilogia. Se não, pare por aí, porque o filme tá ótimo. Ele pega a ideia central do Jeff, concentra tudo numa história só e te proporciona uma experiência cinematográfica que tenta imitar mais ou menos o desconforto que você sente ao longo da leitura. Então, pra mim, funciona perfeitamente. E já aproveitando que você vai estar na Netflix assistindo Aniquilação, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que eu ranqueei todos os filmes de ficção científica da Netflix, na verdade, os melhores filmes de ficção científica da Netflix, para você assistir depois de ver Aniquilação. Então estou te esperando no próximo vídeo do canal. Um beijo, muito obrigado por assistir esse vídeo e até lá, tchau!